Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, e eu separei para vocês aqui 10 jogos nessa rodada, e no final do vídeo eu vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo, né? Como a gente vai ter bastante jogos nessa quarta-feira, eu vou estar deixando um bingo aí no finalzinho pra gente brincar nessa rodada, fechou? Antes de mais nada, já deixa seu like aí para estar fortalecendo aqui o trabalho do Bet Green, né? Diariamente lançando vídeo para vocês, então não esqueça de meter o dedão no like aí para estar ajudando, e quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos, convida a galera a conhecer o canal Bet Green, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? E vamos lá galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses 10 jogos, ó, Campeonato de Singapura, Campeonato da África do Sul, vamos ter um grande clássico aqui no Sauditão, né, o Al Nassr contra o Al Ittihad. De um lado a gente vai ter aí Cristiano Ronaldo, do outro Benzema, né, que se conhecem bem, né, e a gente vai ter também aqui Liga dos Campeões, né, grande jogo aqui, jogo de volta da semifinal entre PSG e Arsenal. Vamos ter Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, muitos jogos aí nessa noite, né, envolvendo Libertadores Sul-Americano, jogos importantes, né, e a gente vai começar analisando aqui o primeiro jogo que começa cedo, né, Campeonato de Singapura, aqui a gente vai ter o Tampines contra o Balestier Khalsa, jogo que acontece às 8h45 da manhã, o Tampines vai estar jogando em casa, ele tem favoritismo, porém eu particularmente não gosto de focar em vitória em times aqui no Campeonato de Singapura, porque acontece muitas zebras, né? Até o momento o Tampines vai fazendo uma ótima campanha, em segundo lugar com 60 pontos, né? 24 vitórias seguidas, um ataque muito efetivo, né? 81 gols marcados e 34 gols sofridos, e do outro lado a gente tem o visitante, o Balestier Khalsa, que está aqui com 39 pontos em quarto lugar, vem de 2 vitórias seguidas, até o momento tem 76 gols marcados e 74 gols sofridos, e tem tudo para ser um jogo ótimo para gols, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, a gente vê 3 vitórias do Tampines e 2 empates nos últimos 5 jogos, e como vocês podem ver, o ambos marcam aqui, né, uma curiosidade, né, o ambos marcam bateu nos últimos 5 jogos, e o mais de 3 gols e meio também bateu nos últimos 5 jogos, né, então já dei um spoiler aí do nosso palpite nessa rodada, né. A primeira opção que eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Tampines. Agora vamos aqui para o próximo jogo, a gente vai ter o nosso querido Mamelodi jogando em casa contra o Chip United. Esse jogo que acontece 2h30 da tarde, jogo válido aí pela rodada 9 do campeonato aí da África do Sul, né? Lembrando que é um jogo atrasado, né? Então por isso que é 9ª rodada. A gente vai ver o Mamelodi líder do campeonato de forma isolada aí com 61 pontos. Até o momento tem 20 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 54 gols marcados, 13 gols sofridos, né? Um ataque muito forte. E do outro lado a gente tem o visitante aí, o Chip United, que está em 8º lugar com 30 pontos, né? 21 gols marcados, 21 gols sofridos. Assim, uma defesa sólida, mas um ataque bem fraquinho. E nos últimos 5 jogos desse confronto direto, a gente vê 5 vitórias do Mamelodi, né? Sempre vencendo aí os seus jogos, pelo menos nesses últimos 5 jogos aí, levou essa vantagem, né? Nesse confronto direto. Então acredito que aqui não tem o que inventar, né, galera? O Mamelodi aí, nosso querido Mamelodi jogando em casa, vai buscar mais uma vitória aí para manter a sua boa fase, né? Especialmente que jogando em casa, né? Mostrar aqui para vocês, a equipe tá 100%, né? 11 jogos e 11 vitórias. Então acredito que vai manter aí esse 100%, e com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né, Mamelodi para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo, né, para a gente assistir pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo, que é bem provável de acontecer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o nosso Mamelodi. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, né? O Sauditão, a gente vai ter aí um grande clássico entre Al Nassr contra o Al Ittihad. 3 horas da tarde esse jogo, o Al Nassr vai estar jogando em casa e vai tentar buscar uma vitória aí para permanecer entre os 3 melhores, né? Lembrando que tem o Al Qadsi aqui e o Al Ahly que está na cola aí nessa briga para ficar entre os 3 melhores, né? E nesse jogo, se o Al Nassr, por exemplo, vencer, ele pega a segunda posição aí e ainda fica vivo nessa esperança de tentar tirar esse título do Al Ittihad, que já tem uma vantagem bem considerável para o segundo
segundo colocado, que é o Al Hilal, né? O Al Ittihad aí, que é o visitante, é o líder do campeonato com 68 pontos, né? 6 pontos de vantagem para cima do Al Hilal. Os últimos 5 jogos do confronto direto entre Al Nassr e Al Hilal, a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Al Nassr e 3 vitórias do Al Ittihad, né? Então, assim, um equilíbrio grande aí nesse confronto direto, e a maioria dos jogos aí, né, desses últimos 5, o ambos marcam, por exemplo, bateu em 4 oportunidades, e o mais de 2 gol e meio bateu em 4 oportunidades também. Então aqui, como promete ser um grande jogo, né, um clássico, né, tem tudo pra gente assistir um jogo aberto aí entre essas duas boas equipes. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou botar aqui um empatezinho de 2-2, tá, galera? Eu vou ficar em cima do muro aqui e vou botar um empate 2-2, porque sinceramente não dá para saber quem vai vencer esse jogo aí, especialmente pelo momento de cada equipe, né? Agora, o nosso próximo jogo aqui é o jogo da rodada, né? A gente vai ter aqui semifinal entre PSG e Arsenal pela Champions, né? Liga dos Campeões aí. Primeiro jogo, o PSG surpreendeu, né? E venceu lá na Inglaterra por 1-0, e agora tem a vantagem do empate ao seu favor, né? Esse jogo aí que acontece 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do PSG, e a gente vai ver que no confronto direto aí tem um equilíbrio, né? Uma vitória do PSG, 2 vitórias do Arsenal e 2 empates, né? Então tem um equilíbriozinho aí nesse confronto, né? Jogando em casa, o time do PSG nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E fora de casa, nos últimos 10 jogos, o Arsenal conquistou 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Campanha muito boa das duas equipes, né? Tanto o PSG em casa como o Arsenal fora, né? Então promete ser um grande jogo e equilíbrio total, né? Eu particularmente acredito que o PSG vai passar. Não sei se vai vencer, mas acredito que o PSG passa pelo momento que vai vivendo, né? O Arsenal vai ter que sair para o jogo, e com isso aí o PSG pode acabar matando a partida, né? E conseguindo essa classificação. Então vai ser um jogo muito estudado entre essas duas equipes. Eu particularmente, cara, tô acreditando no empate nesse jogo, né? O PSG tem chance de ganhar em casa, mas o Arsenal a gente sabe da força que tem, pode ganhar também. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, né? Já que tem um equilíbrio total, a gente pega aqui fora mais de meio gol, tá? Acredito que o Arsenal, pela necessidade do resultado, vai marcar um golzinho pelo menos. Se vai se classificar, outra história, né? Mas acredito que o Arsenal marca um gol. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 1-1, tá? Mas pode acontecer um 2-1 tanto pro PSG como pro Arsenal. Agora vamos para os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui Libertadores, né? Nosso primeiro jogo aí da noite, a gente vai ter aqui o Bahia, né? Nosso querido Bahia jogando em casa contra o Nacional do Uruguai. Lembrando que no primeiro jogo o Bahia ganhou jogando lá no Uruguai, né? E tá vivendo um ótimo momento, né? Por sinal. Jogo que acontece 7 horas da noite, o Bahia vai estar jogando em casa, né? E a gente vai ver no grupo aí o Bahia líder, né? 7 pontos aí, 2 vitórias, 1 empate, não perdeu ainda, né? Vem de 2 vitórias seguidas contra o Atlético Nacional e contra o Nacional, né? Jogando fora de casa, como falei anteriormente. Já o Nacional não venceu ninguém até o momento, né? 1 empate, 2 derrotas, né? Na estreia perdeu para o Atlético Nacional fora de casa, aí depois perdeu para o Bahia, e no último jogo conseguiu um empate aí com muitos gols, por sinal, né? 3-3 contra o Internacional fora de casa, o que não foi ruim, porém perdendo em casa aí acabou ficando complicado aí a classificação do Nacional nesse grupo aí, que é um grupo difícil, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Bahia, 5 vitórias seguidas, né, galera? E todos os jogos 1-0, cara, por incrível que pareça, aí 5 jogos o Bahia vencendo por 1-0, né? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, sempre vencendo por 1-0. E querendo ou não, tá numa uma ótima fase, né? Tá vivendo um ótimo momento. E o Nacional, por sua vez, também tá numa fase boa, né? 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, então vai vir motivado aí para tentar buscar uma vitória fora de casa, né? Para poder se redimir da derrota que teve contra o próprio Bahia jogando no Uruguai. No confronto direto teve apenas esse jogo, né? Pela Libertadores aí no jogo de ida, onde o Bahia venceu fora de casa. E com isso, galera, acredito que vai ser um jogo aberto, tá? Acredito que vai bater aí pelo menos 2 gols ou mais aí para quebrar esse tabu aí do Bahia ficar marcando só um golzinho, né? Acredito que esse jogo aí vai ser diferente, especialmente que as duas equipes estão no momento legal. A primeira opção aqui nesse jogo, a gente vai pegar aqui a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence, né? Bahia para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Bahia.
Agora vamos aqui para mais um jogo aqui da noite, né? Sul-americano, a gente vai ter o Puerto Cabello da Venezuela jogando em casa contra o Vasco da Gama. 7 horas da noite esse jogo. O jogo promete um equilíbrio, né? Lembrando que o Vasco venceu o primeiro jogo em casa aí contra o Puerto Cabello, né, por 1-0, e agora o Puerto Cabello vai tentar buscar aí uma vitória, né, para poder se redimir e ainda se manter vivo nesse grupo aí, onde se classifica só o primeiro, né, para as oitavas, e o segundo vai para 16 avos, né, pegar as equipes eliminadas lá da Libertadores. Né? Então ninguém quer pegar essa segunda posição. Então acredito que o Vasco vai em busca aí também dessa vitória para poder ficar nessa briga com o Lanús, né, que é o primeiro colocado, e jogar pressão pro Lanús, que vai jogar fora de casa contra o Melgar. Né? Então promete ser um grande jogo aqui entre essas equipes. Né? Os últimos 5 jogos do Puerto Cabello, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Vasco, 3 empates e 2 derrotas. Não vive um momento legal o Vasco. Né? O jogo assim do confronto direto foi apenas esse, né, pela Sul-Americana, onde o Vasco venceu por 1-0. E com isso, galera, pegando aí o momento de cada equipe, acredito que vai ter um equilíbrio aí total, né? A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Libertadores. Vamos ter aqui jogo importante para o Flamengo, né? A gente vai ter aqui o Central Córdoba da Argentina jogando em casa contra o Flamengo. 9h30 da noite esse jogo, né? Lembrando que no primeiro jogo lá no Maracanã o Central Córdoba surpreendeu e venceu por 2-1, né? E agora o Flamengo precisa aí reverter essa situação e vencer fora de casa o Central Córdoba aí para manter viva a esperança de classificação, né? A gente vê que o Central Córdoba é o primeiro do grupo aí com 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate, não perdeu ainda. E o Flamengo em terceiro lugar com 4 pontos, né? Um grupo aí complicado. Era um grupo teoricamente fácil para o Flamengo e acabou se complicando, né? A gente tem o Deportivo Táchira que não venceu ninguém até o momento, né? 3 jogos, 3 derrotas, então teoricamente já está fora aí dessa disputa, mas a gente tem aí Flamengo, LDU e Córdoba brigando por essa classificação aí para ficar entre os 2 melhores, né, e garantir vaga para as oitavas. Então o Flamengo precisa mais do que nunca dessa vitória fora de casa e torcer aí por um empatezinho aí da LDU contra o Deportivo Táchira, que seria interessante, né? Então acredito que vai ser jogo aí bem disputado entre essa equipe argentina e a equipe brasileira, né? A gente vai ver aí o confronto direto, só teve esse jogo, né, 2-1 Central Córdoba, e nos últimos 5 jogos aqui do Central Córdoba, né, a gente vê 1 vitória e 4 derrotas, não está vivendo um momento legal, então o Flamengo pode se aproveitar disso, e o Flamengo 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né, a derrota aí na última rodada pelo Brasileirão contra o Cruzeiro. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo. Acredito que o Flamengo vai reverter essa situação aí e conquistar a vitória aí, né, para poder recuperar esses 3 pontos perdidos em casa contra o Central Córdoba, né? Talvez um empatezinho com gols, tá? Agora, o outro jogo aqui também interessante dessa rodada da Libertadores, a gente vai ter o Cerro Porteño do Paraguai contra o Palmeiras. Palmeiras que está muito bem, né, na Libertadores, está vivendo um bom momento no Brasileiro também, líder, né? Jogo que acontece 9h30 da noite. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, Palmeiras 100%, né, 3 jogos e 3 vitórias, já está completamente classificado, né? Resta saber se vai se classificar em primeiro ou em segundo, mas teoricamente é um grupo aí onde o Palmeiras tem tudo para poder fazer 100%, né? E conseguir aí essa classificação aí, somando aí acima de 12 pontos tranquilo, né? Especialmente que agora vai pegar o Cerro Porteño, que é uma equipe teoricamente fraca, né? Lembrando que no primeiro jogo o Palmeiras venceu, né, por 1-0, placarzinho magro, mas venceu. E na última rodada o Palmeiras venceu o Bolívar lá na altitude, o que foi uma vitória incrível, né? Porque o Bolívar em casa todo mundo sabe que é 3 jogos, 3 vitórias. E acabou aí que o Palmeiras não teve reconhecimento do Bolívar na altitude de La Paz e venceu, né? Então o Palmeiras aí tá muito forte aí nesse grupo, tem tudo para se classificar tranquilo, e o Cerro Porteño vai ficar nessa disputa aí com o Bolívar, né, para se classificar em segundo lugar, na minha opinião. Os últimos 5 jogos do Cerro Porteño, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto, o Palmeiras venceu os últimos 5 jogos, todos eles pela Libertadores, né, 2022, 2023 e 2025, né, sempre se enfrentando, né, Palmeiras e Cerro Porteño. E o Palmeiras venceu as 5 vezes, né, então tudo indica que vai vencer novamente aí, especialmente pelo futebol que vem apresentando. A princípio aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras.
Agora vamos aqui para a Copa Sul-Americana, né? A gente vai ter a sensação aqui da Sul-Americana até o momento, né? A zebraça que vai fazendo uma ótima campanha, que é o Mushuc-Runa do Equador, contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro, situação complicada aí na Sul-Americana, né? Mas vamos ver aí, né? A equipe vem de 3 vitórias seguidas, né? Inclusive vencendo o Flamengo, que é uma equipe forte, e isso daí pode dar motivação para a equipe conquistar uma vitória aí e ainda manter viva a esperança de classificação, né? O jogo que acontece aí 9h30 da noite, o jogo vai ser lá no Equador, né? Na casa do Mushuc-Runa. E a gente vai ver o Mushuc-Runa 3 jogos, 3 vitórias, 100% aí, né? Fazendo uma ótima campanha, né? Na estreia venceu o Palestino, venceu o Cruzeiro fora de casa e na última rodada venceu o União Santa Fé por 3-0, né? Então tá aí forte candidato para se classificar em primeiro. E o Cruzeiro precisa aí vencer os 3 jogos que restam e torcer pro tropeço aí de União Santa Fé e Palestino, né? Aqui, teoricamente, nessa rodada, o Cruzeiro teria que vencer e o União Santa Fé aí vencer ou empatar, pelo menos, né? Pro Palestino não se distanciar, né? O bom mesmo seria o União Santa Fé vencer para poder ficar embolado essa segunda posição, né? Então o Cruzeiro não vai ter vida fácil porque esse Mushuc-Runa aí tá dando o que falar, né? Os últimos 5 jogos do Mushuc-Runa, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 3 vitórias e 2 derrotas, vem de 3 vitórias seguidas, né? No Brasileirão venceu 2 jogos, né? Contra o Vasco e contra o Flamengo, e na Copa do Brasil venceu o Vila Nova aí por 2-0. Confronto direto teve apenas esse jogo, onde o Cruzeiro vacilou e perdeu em casa, né, por 2-1. E aqui, galera, acredito que o Cruzeiro não tem o que perder, cara. Tem que ir pra cima, tem que buscar essa vitória a todo momento. Não tem por que ficar fazendo conta. É vencer os 3 jogos, então vai ter que sair pro jogo, né? E com isso a gente vai ter um jogo aberto, na minha opinião. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é fora mais de meio gol. Acredito que o Cruzeiro vai marcar um golzinho. E a segunda opção, ambos marcam, né, para bater gol das 2 equipes. Possível placar para esse jogo. Eu vou botar um empate de 1-1, tá, galera? Mas vou estar torcendo pro Cruzeiro vencer aí para tentar conseguir essa classificação nesse grupo, tá? Mas o empatezinho aqui é o mais provável de acontecer aí pelo momento que vai viver nesse Mushuc-Runa e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem de uma sequência boa, então vamos ver aí se consegue vencer, né? Mas vamos pegar esse placar de 1-1 ou talvez um 2-1 Cruzeiro. Agora nosso último jogo aqui, mais um jogo da Libertadores, né? Grupo aqui do Palmeiras, a gente vai ter o Sporting Cristal jogando em casa contra o Bolívar, né? Equipe peruana contra uma equipe da Bolívia. 11 horas da noite esse jogo, né? Jogo aí onde o Bolívar vai tentar buscar essa vitória para manter viva a esperança de classificação, pelo menos em segundo lugar, né? Até o momento o Bolívar, que é o visitante nesse confronto, está com 3 pontos, né? Uma vitória e 2 derrotas. E o Sporting Cristal, um empate e 2 derrotas em último lugar, já está numa situação um pouco mais complicada, né? Mas se vencer esse jogo, ainda tem chance aí de classificação, né? Aí isso a gente pensando aqui na vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Então, é um grupo aí onde o Palmeiras vai se classificar em primeiro e a segunda posição aí está em aberto ainda, né? Possivelmente Cerro Porteño ou Bolívar. E se o Sporting Cristal vencer, entra na briga também, né? Então, promete ser um grande jogo aí entre essas 2 equipes. Os últimos 5 jogos do Sporting Cristal, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Bolívar, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, o Bolívar venceu uma vez, jogando em casa, e o Sporting Cristal venceu 2, né, na Libertadores de 2006, inclusive vencendo na altitude, né, por 2-1, e em casa venceu por 2-1 também, né? Então, o Bolívar aí não vai ter vida fácil jogando fora de casa contra o Sporting Cristal, né, galera? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bolívar, mas pode acontecer um empate de 2-2, né? Quem sabe? Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa quarta-feira. Espero que vocês gostem, possam lucrar bastante, né, que é o principal. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da África do Sul, né? Jogo entre Mamelodi e o Chippa United. A gente pegou vitória do Mamelodi, né? Nosso querido Mamelodi para vencer. Aí o segundo jogo aqui, Liga dos Campeões, jogo entre Paris Saint-Germain e Arsenal, a gente pegou aqui mais de 1 gol e meio na partida, né, para a partida ter 2 gols ou mais. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras, a gente pegou também o mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd aqui de 2,15, 2,13 na verdade, né, corrigindo, 2,13, para ter um retorno potencial aqui de R$ 213,34, tá, galera? E isso a gente simulando aqui com R$ 100 para ter esse retorno aí de 213,34. Na minha opinião, esse bilhete aqui tá com 75 a 80% de chance de bater, tá? Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa quarta-feira.
Agora eu vou estar deixando para vocês o bingo para a gente brincar nessa rodada, tá, galera? Lembrando aí que o bingo eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo no comentário fixado. E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou 5 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Sauditão, Al Nassr contra o Al Ittihad, a gente pegou o ambos marcam. Aí o segundo jogo, Liga dos Campeões, jogo entre Paris Saint-Germain e Arsenal, ambos marcam também. Aí o próximo jogo aqui é Libertadores, jogo entre Bahia e Nacional do Uruguai, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. Aí o jogo entre Central Córdoba e Flamengo também pela Libertadores, mais de um gol e meio na partida. E o jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras, a gente pegou Palmeiras vence com empate anula. No final, o nosso bingo teve uma odd de 5,57, né? Ficou uma odd muito boa e pela lógica tem grande chance de bater, tá, galera? O bingozinho aí ficou muito top para essa quarta-feira. E lembrando aí que o link vai estar na descrição do vídeo no comentário fixado. É só você clicar nesse link, você já vai direto pro bilhete pronto, né? Não vai precisar ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, já vai estar pronto aí. É só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E lembrando que esse bilhete foi feito lá na Estrela Bet, né? Então se você não tem conta na Estrela Bet, já corre e aproveita aí, cria seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site aí, né? Tem a opção de encerrar a aposta, criação de aposta, odds turbinada, pagamento antecipado. Então assim, tem muitas vantagens e além disso você vai estar podendo fazer também esse bingo aí que tem tudo para bater, né? A gente vai estar torcendo aí para bater esse bingo aí e a gente acertar essa odd de 5,57, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e comenta também, que é muito importante, tá? Deixa aí seu elogio, crítica, sugestão, o que você está achando dos palpites, dos bilhetes. Comentário aí muito importante para a gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!